uma coisa que eu penso, né, e sei que é isso que move a humanidade, é que as pessoas nunca estão contentes com o lugar onde elas estão. Elas nunca estão contentes. Não importa onde ela esteja, mas ela não vai estar contente. E isso é até importante, porque isso é que move a humanidade. Você percebe? Alguém um dia descobriu a penicilina e a penicilina foi muito útil. O cara descobriu a penicilina. Então, a cura para doenças infecciosas, para combater bactérias, estava ali. E salvou muitas vidas. A penicilina salvou muitas vidas e até hoje salva. Mas você percebe que descobrir a penicilina por si só não foi um ponto de parada e de contentamento, não. Se continuou buscando novos medicamentos, novas drogas que pudessem combater outras doenças e que pudessem combater bactérias que aquela penicilina não funcionasse. E óbvio que houve uma evolução. Então, isso move a humanidade. Esse descontentamento, ele é produtivo, porque é o descontentamento que faz com que você caminhe. Alguém que completa uma prova de 100 metros e ele chega em primeiro lugar, de repente ele quer agora completar uma prova de 300 metros, não quer mais a de 100 metros, a de 100 metros ele já conquistou, ele quer conquistar uma de 300 metros e assim vai. Cara que salta em altura, ele salta na determinada altura, mas ele está sempre querendo bater aquele recorde dele próprio, às vezes, ou o recorde mundial. Quando você tem um recorde mundial, o que as pessoas almejam? Quebrar um recorde. Não é assim? Então, isso move a humanidade. Eu digo que é um descontentamento produtivo, porque você busca melhorar sempre, você busca melhorar a cada dia. É aquela máxima de hoje eu tenho que ser melhor do que fui ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Isso é importante. Eu costumo dizer que você, na caminhada da vida, você evoluir é você buscar melhorar a cada dia. Para os meus alunos mesmo, né, eu sempre disse que quando vocês terminarem a faculdade, agora sim o verdadeiro estudo começa. Aí vocês vão estudar de verdade. Se vocês quiserem progredir na carreira, se vocês quiserem ir adiante. Observe, eu lembro daquela antiga corrida lá em São Paulo que tinha na virada do ano, a São Silvestre. Eu não sei se ainda existe ou se mudou de nome, mas tinha uma corrida muito famosa, a São Silvestre. Existe. Muitas pessoas largavam, milhares de pessoas largavam. Mas quantos completavam a prova? Né? Então, assim, completar a prova já era uma vitória. Agora, completar a prova e estar entre os primeiros colocados, isso era uma coisa para poucos. E esses poucos que completaram a prova e chegaram entre os primeiros colocados, com certeza eles se esforçaram para que aquilo acontecesse. Eles treinaram, e treinaram duro durante todo o ano. Você percebe? Então, assim, é um caminhar para frente, é um treinar duro. É isso que leva a humanidade adiante. Observe a conquista do espaço, né? Hoje o homem pretende ultrapassar barreiras, né? Pretende explorar outros planetas, quem sabe outros universos. Então, a aviação já foi um fenômeno fantástico, algo mais leve do que o ar. Conseguir voar e transportar pessoas foi um marco fantástico. Mas percebe que o homem não ficou contente aí, porque além disso ele queria um meio de transporte que fosse cada vez mais rápido e mais eficiente, com distâncias maiores. E aí veio o avião supersônico, e aí vieram, né, os modernos jatos que hoje se tem. Então, caminhar para frente é isso. É você buscar sempre algo maior do que aquilo que você conseguiu naquele momento. Mas o que o senhor acha das pessoas que percebem que não estão no lugar que elas são mais felizes, mas mesmo assim continuam nesse lugar? Continua no mesmo lugar? Felipe, acontece o seguinte, ó. O que acontece? Tem muita gente que tem muita ideia, certo? Tem pessoas que têm ideias fantásticas, mas elas têm tantas ideias que elas não conseguem colocar a ideia em prática, elas não conseguem colocar a ideia em movimento. Porque não basta você ter uma ideia, você precisa ter a ideia e colocar a ideia em movimento. E para colocar a ideia em movimento, você precisa sair do lugar em que você está, você precisa despregar da cadeira, você precisa despregar
da cadeira e ir em frente e executar, tá? Ou você executa ou você cria uma equipe para executar a sua ideia. Mas alguém tem que executar a ideia, não basta ter ideia. É preciso colocar a ideia em movimento, colocar a ideia em ação. Aí é preciso. Então tem gente que só tem ideia, mas não consegue colocar em ação. Nem ele próprio, nem ele consegue articular pessoas para que toquem aquele projeto. E muitas vezes ele continua tendo ideia e aí ele começa a se sentir frustrado, sabe? Ele se torna frustrado, ele não sabe por onde começar. É uma pessoa produtiva que está usando a sua produtividade de modo errôneo. Ele usa a produtividade de modo errôneo, porque as ideias são tantas que ele não consegue colocar nenhuma delas em prática. Você percebe? Então, tudo depende de um esforço organizado. Você tem a ideia, essa ideia ela tem que estar aliada a um propósito específico que você cria, um propósito específico, e você tem que sair do seu lugar comum para colocar essa ideia em ação, você mesmo, ou você criar uma equipe que toque a ideia. Porque o que acontece? Tem pessoas que são excelentes idealizadores, mas eles não são bons executores. E se ele não é bom executor, ele tem que reconhecer que isso é a deficiência dele, ele tem que trazer pessoas para perto dele que o completem nessa deficiência. Então ele tem que trazer para perto dele pessoas que sejam excelentes executores, que executem aquela ideia, e ele vai dar o caminho. Você quer ver um exemplo? Um maestro, observe o seguinte, o que o maestro faz? Ele tem uma batuta na mão, e com essa batuta ele rege uma orquestra. Ora, se ele falha na regência da orquestra, a orquestra vai se perder. Então você percebe que tem que ter alguém regendo a orquestra e os músicos vão naquele compasso. Tem pessoas que são excelentes maestros. No mundo dos negócios também é assim. Tem pessoas que são maestro do negócio, do mundo empresarial, maestro da própria vida. E tem pessoas que são ótimos executores. Eles precisam de alguém que faça essa regência. Um é melhor do que o outro? Não. Eles se completam. Não tem um melhor e outro pior. É que um vai depender sempre do outro e assim é a humanidade. Nós dependemos sempre um do outro. Sozinho nós não fazemos nada. Nós dependemos de uma equipe. E se a gente for falar em equipe, Jesus Cristo tinha 12 apóstolos. Olha aí, o nosso grande mestre Jesus Cristo, ele constituiu uma equipe, os seus 12 apóstolos, que o ajudava, porque essas pessoas somavam com ele uma corrente positiva, são mentes que se unem em prol de um objetivo. Essa união de mentes, ela tem uma força poderosa, ela torna as coisas que estão no imaginário, elas tiram do imaginário para o campo real. São pessoas que transformam ideias em algo real. O telefone móvel, por exemplo, ele esteve no imaginário de alguém antes de se tornar uma realidade. E ele fez sozinho, em absoluto. Ele contou com pessoas que o ajudaram a tornar essa ideia realidade. A nossa lâmpada elétrica, hoje tão comum, né? A gente olha para ela e nem dá valor, mas precisou que alguém tivesse a ideia de achar que era possível criar uma lâmpada incandescente elétrica. E aí nós temos o grande Thomas Alva Edison, e sem dúvida nenhuma ele contou com uma equipe ao redor dele que o ajudou a transformar essa ideia em realidade, né? Então assim os grandes inventos da humanidade, eles primeiro estiveram na mente de alguém, e saiu da mente para se materializar. E precisou de pessoas que comprassem aquela ideia e a tornassem real. Mas voltando ao que eu falava, da questão do evoluir da humanidade, nós evoluímos muito e a humanidade tem evoluído e evoluído constantemente e progredido. As pessoas precisam também pensar em progresso pessoal. Você precisa melhorar, Felipe, a cada dia. Né? Quem está aí do outro lado tem que pensar em melhorar a cada dia. De que forma eu melhoro? Como é que eu posso ser amanhã melhor do que eu sou hoje? Você não faz isso sem um esforço pessoal, sem uma entrega, sem uma dedicação a um objetivo. Porque é preciso você ter um objetivo. Você tem que saber aonde você quer chegar. Se você não souber onde quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer lugar serve. Mas você precisa primeiro traçar o que você quer para a sua vida. Qual é o seu objetivo? Você quer ser médico? Vai em busca do seu sonho. Né? Você quer ser um inventor? Você precisa de ideias e tornar essas ideias realizáveis. Então você vai criar coisas que ajudem a humanidade.
Não importa o que você queira, mas você precisa saber onde você quer chegar. E para isso você precisa de um esforço organizado. Não tem mistério não, qualquer um é capaz de chegar aonde quiser. Agora, óbvio, é preciso estar disposto a pagar um preço. Você não vai chegar a lugar nenhum se você se entrega simplesmente à esbórnia, ao prazer, às festas, a baladas, à bebida, ao vício, ao jogo, vício de toda e qualquer espécie. Você não vai chegar a lugar nenhum. As drogas, por exemplo, não vai levar ninguém a absolutamente lugar nenhum, e pelo contrário, vai destruir, vai tirar você de um objetivo, de um foco. Por quê? Por conta de uma ilusão de prazer momentâneo. Porque é isso que as drogas trazem, uma ilusão de um prazer momentâneo que cobra uma conta e uma conta muito alta. Então, você ir à praia é legal, mas a não ser que aquilo seja a sua atividade, você seja um salva-vidas, você não vai ganhar a sua vida na praia. Você precisa se sustentar, você precisa sustentar a si mesmo. E se você tem família, a sua família. Então, a não ser que você seja um salva-vidas ou você exerça uma atividade comercial na praia, você precisa ter uma atividade que lhe dê resultados. E resultados econômicos. Então, não existe essa coisa de, não dependo de dinheiro. Todo mundo depende. Depende de dinheiro. Você pode até plantar, produzir, você pode produzir o próprio alimento, mas vai ter coisa que vai lhe faltar. E você precisa produzir em excesso para trocar pelo que lhe falta. Você pode produzir alimento, mas você não produz seu vestuário. Você precisa de vestuário. Como é que você faz? Você tem que plantar em excesso, o excedente você vende para comprar o vestuário, para comprar o medicamento. Então, todo mundo precisa de recurso monetário. Não existe essa coisa de não preciso. As igrejas dependem de doações para se manter, porque ela tem energia elétrica, ela tem limpeza, ela tem taxa de tem manutenção e conservação, ela depende de dinheiro. Então, o dinheiro é uma energia necessária para a vida. E de que você faz para ganhar dinheiro? Qual é o seu objetivo em ganhar dinheiro? O que você faz, Felipe, para ganhar dinheiro? A gente trabalha, a gente empreende, a gente vende um serviço, a gente se utiliza dos meios que tem hoje no sistema capitalista para ganhar dinheiro. Tem gente que rouba também, né? Mas aí já é coisa mais antiética. É ilícito, né? Veja, você usou uma palavra, sistema capitalista. Quando a gente fala em sistema capitalista, isso soa às vezes como algo pejorativo, mas não há nada de pejorativo no sistema capitalista. A minha concepção de mundo e de vida, eu digo o seguinte: só existem dois modelos econômicos: capitalismo privado e capitalismo de Estado. Porque socialismo, comunismo não existe. Sabe por que não existe? Porque alguém vai controlar os meios de produção. Esses meios de produção esses meios vão estar onde alguém que controla, que dita as regras. Os demais, eles são controlados e eles estão ali recebendo aquilo que lhe é dado por quem está no poder, por quem controla. Você percebe? Não há uma igualdade entre os que estão no comando, no poder, e os que estão aqui sendo comandados. Não há igualdade. As benesses maiores vêm para quem está aqui. Então, é utopia, é ilusão achar que existe comunismo, que existe socialismo com pregação de igualdade absoluta. Não vai existir nunca. Não vai existir nunca. Sabe por quê? Como eu disse, porque os meios de produção vão estar concentrados na mão de poucos. Alguém tem o comando, né? Esse que tem o comando, ele vai ter o comando dos meios de produção, dos meios de segurança, o exército e a polícia vai estar a serviço de quem dita as regras. E quem quiser se rebelar vai ser oprimido. Você percebe? Então, eu digo o seguinte: o melhor sistema que existe no mundo é a democracia. É onde você tem liberdade de falar o que pensa, de entrar e sair do país, de fazer o que você quiser ou não fazer nada também, é uma deliberação que você tem sobre sua própria vida. Mas você tem liberdade de chegar aonde você quer. Observe quantas pessoas que começaram a vida vendendo balas no semáforo e se tornam industriais. As grandes fortunas que nós temos no Brasil foram constituídas por pessoas que eram pobres. Silvio Santos era camelô, era muito pobre, né? Quem fundou as Casas do Bahia, Samuel Klein, era uma pessoa pobre. Boa parte das grandes fortunas que nós temos hoje foram construídas por pessoas que eram pobres. Sabe? Pessoas que tinham um propósito definido e se esforçaram por esse propósito e trabalharam arduamente para construir. Você também pode. Você pode também. Se ele
Pôde, você também pode. Você pode se tornar um grande empresário, um grande industrial, um grande médico, um grande advogado, o que você queira. Mas faça bem feito o que você faz. Essa é a premissa. Se você quer ser jardineiro, seja um jardineiro tão bom que você se torna um Burle Marx, um dos maiores paisagistas que se tem conhecimento. Né? Um cara que progrediu e progrediu muito, se tornou referência. Você quer tocar guitarra, toque de tal modo que se você se torna um Santana. Então, não importa o que você faça, faça bem feito. Procure fazer melhor a cada dia. Você percebe? Não, o que eu ia falar, eu até esqueci, doutor, que eu me perdi aqui, mas eu também acho uma utopia essa questão de comunismo, socialismo, assim também como o anarcocapitalismo, não sei se você conhece? Sim, sim. Um mundo sem Estado é praticamente impossível, é uma utopia também. E fica muito, assim, complicado você imaginar uma vida, como eles falam, né, ditadura do proletariado. Isso é meio impossível, não tem como o povo todo deter os meios de produção. Alguém vai ter que tomar conta daquilo, ninguém vai poder fazer tudo ao mesmo tempo. E aí tudo vai ser de todos e nada vai ser de ninguém. Vai ser praticamente uma vida anárquica, não vai ter Estado, vai ser tudo de todo mundo. Eu vou voltar aqui, metaforicamente, para o que eu já falei ainda há pouco. A corrida de São Silvestre. Quantos largam e quantos chegam? Né? Quantos ficam pelo caminho? Quantos completam a prova? E mais, entre os que completam, quantos chegam nas primeiras posições? Você compreende? Uma igreja está cheia de pessoas, ouvindo a mesma coisa, ouvindo o mesmo sermão. Mas aquele sermão é interpretado de modo diferente por cada uma daquelas pessoas que estão ali congregando naquela mesma igreja. Sabe? E os resultados podem ser diferentes porque as pessoas não são iguais. A gente não pode querer nivelar as pessoas porque elas efetivamente não são iguais. Significa que tem alguém melhor do que outro? Não. Em hipótese alguma. Todas as pessoas são importantes. Só que eu entendo que as pessoas, cada uma tem uma aptidão maior para uma determinada coisa. E o que é importante? Você descobrir qual é a sua maior aptidão. Qual é o seu talento? Invista naquilo que você é bom, invista no seu talento. Como eu te falei, tem gente que é um excelente instrumentista. O cara pega um violão, um piano e ele toca maravilhosamente bem. Tem gente que é muito bom em jogo de corpo. O cara se torna um excelente dançarino, ele tem gingado. Ele é muito bom, se torna um dançarino de fama internacional. Você percebe? O cara não precisa ir para a universidade, se tornar um PhD em alguma coisa, porque ele tem doutorado e pós-doutorado, para ele ser uma referência mundial, não precisa. Também Não acho. precisa. É ilusão achar. Porque se você não tem dom para ser um excelente matemático, o seu dom, por exemplo, é futebol, para que você vai se esforçar e teimar com a matemática se o seu negócio é jogar bola, a sua praia é jogar bola? Não é muito mais negócio que você vá se dedicar à bola e você se torna um Messi da vida? Não é melhor? Um Neymar Júnior? Não é melhor que fora? Neymar Júnior, se ele insistisse em ser um excelente matemático, será que ele teria a projeção mundial que ele tem hoje? Mas o que aconteceu? Ele descobriu qual era o talento dele. Santana, cara foi um famosíssimo tocando guitarra. Eu não conheço esse, não. Pois é, mas Santana é um grande guitarrista. Depois você pesquisa no YouTube, Sim, guitarrista Santana. Santana, ele fez fama tocando guitarra. Se ele tentasse ser, por exemplo, um físico nuclear e fosse estudar e se tornasse um PhD, será que ele conseguia chegar onde ele chegou? Então o que eu quero dizer aqui é que você não precisa ser um PhD, um doutor, pós-doutor, para você ser uma expressão mundial, alguém que galga o seu lugar na humanidade e ajuda a humanidade e faz bem à humanidade. Neymar faz bem à humanidade fazendo o que ele faz, jogando bola, levando diversão para o povo. Um grande músico faz bem à humanidade. Roberto Carlos faz muito bem à humanidade, levando alegria ao povo que ouve as suas canções, seu modo de cantar próprio. Né? Roberto Carlos e tantos outros, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivete Sangalo. Aqui a gente pode, né, desfiar um grande número de grandes artistas, né, nacionais e internacionais que fazem muito bem para a humanidade, sendo que eles precisaram ser PhD para cantar, precisaram fazer doutorado, pós-doutorado, não. Eles descobriram qual era o talento deles e investiram no talento.
Não, mas não Então, precisa ser um Neymar, assim, para você ser bem sucedido na vida, né? Você pode ser um jogador que ganha bem, não precisa ser um Neymar da vida ou Roberto Carlos, que esse pessoal é muito fora da curva. Pessoal de alta performance, de alto sucesso, e nem todo mundo vai chegar nesse nível, doutor. É possível. Ninguém tá qualquer dizendo que um é pode possível. chegar. Aí É possível, essa é a crença possível. limitante. Essa é a crença limitante que Não. as pessoas precisam acabar. É uma crença limitante. Se ele pôde, por que você não pode? Ora, se ele pôde, você pode também. É só você descobrir qual é a sua praia, qual é o seu talento. Porque existe essa crença limitante. Olha só o que você disse. Ah, mas são pessoas fora da curva. São pessoas que conseguiram destaque especial, que isso não é possível aos demais. É possível, sim. Quando você quebrar a sua barreira que te limita, você consegue. Mas para isso você precisa quebrar a sua barreira da limitação. Porque nós somos educados e criados achando isso, tá? Tem aquela coisa de... É como se, por exemplo, ter dinheiro fosse algo imoral. Tem essa crença, né? Você ter sucesso é algo imoral. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Você percebe que isso já é uma crença limitante? Não é por aí. Sabe por quê? Porque o dinheiro não faz mal. Na verdade, o dinheiro em si só ele não faz nem mal nem bem. Ele é apenas uma energia de troca. Tá? A destinação que você vai dar para ele, sim, essa é que é a diferença. É o que você faz com ele. Isso é a diferença. Então você pode usar o dinheiro para fazer filantropia, para ajudar instituições, para ajudar hospitais, para ajudar pessoas. Você não usa o dinheiro somente para você de modo egoístico. Você usa o dinheiro também para fazer o bem para você próprio, para sua família e para ajudar as pessoas que você possa ajudar, tá? Mas de modo geral, como eu disse, o dinheiro é energia importante para a vida, tá? Então, agora, a crença limitante, essa aqui precisa ser superada, porque se o outro pode fazer alguma coisa, você pode. Agora, por exemplo, eu vou falar agora por mim, eu jamais seria um Neymar, sabe por que eu jamais seria um Neymar? Porque eu não tenho talento para jogar bola. Eu nunca tive. Você tem que reconhecer as coisas em que você não é bom. Quando eu era pequeno que eu ia jogar bola, por mais que eu me esforçasse, eu era aquele jogador medíocre, aquele que está na média, sabe? Aquele jogador que quando você é criança, aí aqueles meninos que são melhores de bola, eles se tornam praticamente um capitão, um líder naquilo que eles fazem, porque são os caras que se destacam, e eles escolhem o time dele. Eu, para ser escolhido, eu tinha que ser o dono da bola. Eu tinha que ser o dono da bola, porque se não me deixassem jogar, eu levava a bola embora. E mesmo sendo dono da bola, eu era o último a ser escolhido. Sabe aquele cara que ninguém quer no time? Esse era eu. Então, assim, foi uma coisa que desde criança eu percebi que eu não tinha talento para bola. Ora, e para que eu ia teimar com isso? Eu não teimei com isso. Eu parei, eu percebi que eu não era bom naquilo e parei. E fui fazer as coisas em que eu sou melhor. Você percebe? Eu fui fazer as coisas em que eu sou melhor. Fui me dedicar às coisas em que eu tenho mais aptidão. Então, é isso que eu disse. Quem não tem talento para a bola, é preciso perceber e descobrir qual é o próprio talento e ir em busca desse talento. Ora, não tenho talento para a bola, mas meu talento é cantar. Eu gosto de cantar. E percebo que eu tenho um ritmo, que eu tenho uma afinação para cantar. Vou investir nisso. Não, eu não tenho um talento para cantar, mas eu gosto de decoração. Eu gosto de arrumar ambientes. O cara vai se tornar um excelente decorador. Eu gosto de cuidar de pessoas, vai se tornar um médico, um enfermeiro, ou um líder espiritual, né? Um guru, alguém que cuida de pessoas de verdade, e é preciso gostar de verdade, né? Aí não é para ser um charlatão, porque você tem que gostar de verdade. Se você faz algo, você tem que fazer genuinamente. Se você faz algo por paixão, você faz isso de um modo genuíno, de um modo verdadeiro. E aí sim dá certo, aí funciona. Porque se não for verdadeiro, ele funciona durante um tempo, mas não vai funcionar durante muito tempo. E você não vai ficar feliz também. Tá? Então, descubra qual é a sua praia, invista. Descubra qual é seu talento, invista nisso. Esteja disposto a suar a camisa, a pagar o preço. E aquilo que o outro conseguiu, você consegue. Você consegue. Isso é possível, sim. Então, esqueça essa crença limitante. Agora, é claro que para você superar uma crença limitante que te acompanha durante muitos anos, requer um esforço supremo, uma dedicação, tá? E um querer realmente fazer.
Você precisa desses elementos, você precisa de entusiasmo para querer fazer. Isso é necessário. Você compreende? Não, o que eu tava falando é o seguinte, às vezes nem todo mundo tem esse sonho de ser o Neymar, mas se o cara ele for um jogador do São Paulo, por exemplo, pra ele já tá suficiente, entendeu? E tem jogador também que às vezes olha assim e fala, pô, velho, ele tenta, por exemplo, ele tenta ser o melhor que ele pode, mas ele percebe que o talento dele, como o senhor falou antes, não chega a ser um de um Neymar da vida. Ele fala, porra, eu tô na minha máxima performance aqui, mas eu não consigo chegar no nível de Neymar. E o cara, ele tá satisfeito do jeito que ele tá. Naquele time que ele tá, entendeu? O sonho dele, às vezes, é jogar no São Paulo, não é no Real Madrid. Entendeu? Tá. É disso que eu tô falando. Certo. Agora deixa eu te perguntar o seguinte, será que o cara que tá no São Paulo, lá no íntimo dele, ele não deseja estar no Real Madrid? Não, Será sim. que não? Será que não há um desejo no íntimo? Veja, eu não estou dizendo que o cara não pode estar feliz com o que ele tá, não estou dizendo isso. Mas o que eu digo é, o que move a humanidade é esse descontentamento que o torna mais produtivo, tá? É esse descontentamento, é quando ele quer ser melhor a cada dia. É quando ele quer chegar ao máximo da sua performance. Isso move a humanidade, isso move o homem. Óbvio que o sujeito pode estar ali no... Eu não vou dizer nem no São Paulo, ele pode estar jogando no Bahia, no Vitória e achar que aquilo tá bom, que é o máximo que ele desejou. Mas é porque aquilo era o máximo da aspiração dele, você percebe? Aquilo era o máximo da aspiração dele. Ele nunca se imaginou além daquilo. Então, é por isso que eu disse, as pessoas são diferentes. Sim. As pessoas são diferentes, os sonhos são diferentes. Sim. Então ele se imaginou como o ápice da carreira dele jogar no Bahia, no Vitória, no Santos, no São Paulo, no Atlético Mineiro, sabe? E aquilo para ele foi o que ele almejou, foi o desejo dele. Se ele continuar com esse desejo intacto, é o máximo que ele vai conseguir. Mas se ele almejar algo maior, é que eu disse, se ele superar a crença limitante, ele consegue chegar lá. Agora, se ele acha que ali tá bom e ele não quer, ok, tranquilo, sim, tá perfeito também. Você compreende? Tá perfeito. Ele chegou no lugar aonde ele queria chegar. É por isso que eu digo, é preciso ter um objetivo definido, né, um propósito específico e em busca desse propósito com um esforço organizado em prol desse objetivo. Mas em relação ao propósito, doutor, o senhor concorda que isso muda na gente o tempo todo? Às vezes você traça um negócio que você vai, aquele caminho, no meio do caminho você muda, e a gente muda o nosso propósito, o nosso objetivo o tempo todo também. Sim, isso acontece. Isso acontece, de verdade isso acontece. Mas isso acontece muitas vezes porque você mudou o seu sonho, você mudou o seu desejo no curso, ou no percurso. Você mudou. E isso acontece o tempo todo. Você mudou o seu objetivo, o seu desejo no meio do caminho. Você disse, não, peraí, não é mais isso que eu quero, agora eu quero... É porque você não tinha exatamente um propósito definido, firme, na sua vida. Você não tinha. Você imaginava que tinha um propósito, mas de verdade você não tinha, tá? É igual alguém que começa a fazer medicina porque o pai é médico, a mãe é médica, a família influenciou, e desde criança ele é influenciado. Chega no meio do curso, ele pode tranquilamente descobrir que aquela não é a praia dele. E ele pode achar que, na verdade, o que ele deseja mesmo é ser advogado, é ser matemático, é ser filósofo. Isso pode acontecer. Mas veja, não era o propósito específico, definido e aquilo que ele tinha como firme para a vida dele. Você compreende? Ele fez por influências, muitas vezes externas, e ele seguiu um caminho, muitas vezes que não era o caminho dele. Isso não quer dizer que mesmo você traçando um caminho, chegue no meio do percurso, você não possa mudar. E você pode mudar até quando você percebe, sabe o quê? Você percebe coisas que você não sabia que existiam quando você chegava lá. Exatamente. Exatamente. Você enxergou que, na verdade, aquilo não vai te fazer feliz, né? Você imaginou que lhe faria feliz. Mas naquele momento, você, conhecendo o que você passou a conhecer, você percebe que aquele não é mais o caminho. Sim. Porque o grande segredo do sucesso é o autoconhecimento. Né? E Sócrates já dizia, conhece a ti mesmo. Então, quando você conhece a você mesmo e esse estudo constante, essa busca de um objetivo específico que você traçou, né? E esse caminhar,
vai lhe trazendo maiores conhecimentos, inclusive de você mesmo. Inclusive sobre você mesmo. E aí você pode perceber que, na verdade, no meio do caminho, você resolve mudar a sua trajetória. Você percebe? Então, isso é que importa. Você definir aonde você quer chegar. Isso não significa também que isso seja imutável, não. E aí, aqui eu me valho até das palavras de Raul Seixas, de uma canção, quando ele diz: eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, mudar é normal, é perfeitamente normal. Agora, o que você precisa, ainda que você mude, mas o que você precisa de verdade é você definir um novo objetivo, parta em busca dele. O que você não pode é ficar atirando para todos os lados ao mesmo tempo, sem um propósito de vida. Isso é que você não vai te levar a lugar nenhum. Mas você mudar de rumo, você pode. Você está indo em linha reta, percebe que você deve fazer um desvio para a direita, faça, agora siga para a direita. Siga seu novo caminho, mas siga com um propósito firme e esteja disposto a pagar o preço para chegar onde você quer chegar.